Um supermercado de Poços de Caldas, em Minas Gerais, foi condenado a pagar R$ 10.000 por não defender uma funcionária que foi vítima de racismo. Segundo a Justiça do Estado, a empresa se omitiu e não tomou as medidas legais cabíveis. A Justiça do Trabalho de Poços de Caldas condenou o supermercado por danos morais. No processo, a vítima relatou que um dos responsáveis pelo estabelecimento tentou abafar a situação para evitar constrangimentos, sem advertir a cliente. A empresa é responsável pela adoção e uso das medidas coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador. Então, à medida que o trabalhador está dentro de uma empresa, cabe a essa, de todas as formas, preservar, manter a saúde do trabalhador. A discriminação racial, as várias formas de assédio, sejam eles de que tipo for, eles marcam aquelas vítimas para o resto das suas vidas, causando doenças, causando diversos tipos de lesões, medo, insegurança. Casos de racismo e de injúria racial têm repercutido nos tribunais. No ano passado, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o crime de injúria racial configura um dos tipos penais de racismo e, por isso, não prescreve. Os ministros chegaram a essa conclusão ao analisar o caso de uma mulher condenada em 2013 a 1 ano de prisão por ter ofendido uma frentista de posto de combustíveis. Para os ministros, a injúria racial fere o princípio da dignidade da pessoa humana e não deve haver limite de tempo para combater esse tipo de crime. Ao interpretar que todas as formas de discriminação racial, todas as formas de racismo são imprescritíveis, estaremos dando efetiva e real aplicação à Constituição Federal. E para repercutir o assunto, eu converso agora ao vivo pela internet com a vice-presidente da Associação Carioca dos Advogados Trabalhistas, doutora Mônica Alexandre Santos, que também é secretária-geral adjunta da seccional da OAB do Rio de Janeiro. Olá, doutora Mônica, boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Rafaela, boa tarde, ouvintes, participantes do programa. Bom, eu queria que a senhora começasse explicando para a gente qual é a diferença entre racismo e injúria racial. O Supremo Tribunal Federal recentemente já se posicionou, a gente vem falando muito sobre o assunto, mas eu percebo que as pessoas ainda têm dúvidas, né? E quais as penalidades também de um e de outro? Bem, Rafaela, as duas práticas, tá, elas são criminosas, tá? Então, eu vou dizer o seguinte, tá? O crime de racismo, ele está previsto na Lei 7.716 de 1989. Ela é uma atuação discriminatória dirigida para uma coletividade imprecisa de indivíduos, discriminando toda a integralidade de uma raça. Esse crime, ele é inafiançável e imprescritível, ou seja, não é permitido o pagamento de fiança para que o acusado obtenha liberdade provisória e não tem prazo máximo para que o envolvido possa ser punido. A penalidade é a reclusão, variando de 1 a 5 anos, a depender da conduta, além de multa e prestação de serviços à comunidade. A injúria racial, ela está prevista no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. É uma espécie do crime de injúria. A injúria consiste em um crime que atribui palavras ou qualidades ofensivas a alguém, expondo defeitos ou opinião que desqualifiquem a pessoa, atingindo sua honra e sua moral. A injúria racial ofende a dignidade ou o decoro, utilizando elementos de raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, e a penalidade disso é de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Nós abordamos na reportagem que o supermercado ele foi condenado a pagar R$ 10.000 de indenização porque não deu ali, as condições, não acolheu aquela funcionária
que foi agredida, né, pela consumidora. Qual é a conduta adequada de um estabelecimento, de uma empresa, no acolhimento a esse funcionário que sofre essa conduta, esse crime? Rafaela, o empregador ele é responsável pelo local de trabalho de seus funcionários. Então, quando ocorre alguma violação nesse ambiente, ele deve se manifestar para repreender a conduta cometida e obstar futuros atos que se assemelham à afronta realizada, seja ela feita pelos funcionários, clientes, terceirizada ou pela própria chefia. A indiferença, tá, do empregador em relação às atuações preconceituosas não podem ficar livres de penalidade, tendo em vista que a omissão auxilia na perpetuação da impunidade. Nesse caso, o empregador relapso pode ser responsabilizado e condenado à reparação de danos, como foi o caso narrado aí. Para a gente finalizar aqui uma conscientização, até uma reflexão, uma orientação para quem nos acompanha, como denunciar esse tipo de crime. A gente sabe que os trabalhadores, sobretudo, eles ficam às vezes com medo, com receio, né? Mas a denúncia, ela é necessária, né, doutora Mônica? Sim, olha só, esse assunto ele é extremamente delicado, então cada caso deve ser tratado com cuidado, avaliando se tal gesto ou expressão pode ser enquadrado no conceito de injúria racial ou racismo. Nesse sentido, tá, a Justiça deve interpretar e aplicar as medidas necessárias para punir as ações já cometidas e, ao mesmo tempo, para inibir futuros comportamentos preconceituosos que tenham a finalidade de prejudicar profissionalmente e moralmente uma pessoa por conta de sua cor, raça, etnia ou religião. E há um abalo emocional muito grande para aquele profissional, aquela pessoa também, né? E tem um outro aspecto, tá, Rafaela, que eu estava esquecendo de elucidar aqui, que é importante que o empregado vítima de injúria ou racismo no ambiente de trabalho, ele reúna elementos, tá, necessários, como os horários, a gravação de celular, testemunhas, e-mails, que possam comprovar o comportamento preconceituoso. A recomendação é que o funcionário não se submeta àquela situação e se informe se a empresa em que trabalha tem algum canal de comunicação e forma de apuração de denúncia para que possa se valer desse meio. É essencial também procurar o Ministério Público do Trabalho, tá? Para solicitar uma investigação e tomar outras medidas, né, que lhe for cabidas, como pedir a rescisão indireta do contrato de trabalho por culpa do empregador, quando a situação se tornar completamente insustentável e inviável para este trabalhador. Ok, doutora Mônica, muito obrigada pela sua participação, pelas suas orientações. Doutora Mônica, que é da Associação Carioca dos Advogados Trabalhistas, também da OAB Seccional do Rio de Janeiro. Boa tarde, viu? Até a próxima. Muito obrigada, boa tarde e bom jornal aí para vocês. Obrigada, Um outro. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada. Tchau.